contrato da empresa termina nesta semana, né? A gente lembra, com a previsão aí do fim dos serviços, incluindo manutenção, socorro, capina e a própria cobrança aí do pedágio. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo que a Via 040 continue prestando serviços básicos até que o trecho seja relicitado. Uma novela, essa história da 040, né? Que há anos a gente aborda aqui nos noticiários aqui da Band News FM. Sobre este assunto, a gente conversa aqui com um dos principais especialistas de logística aí do país, professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, que gentilmente nos atende aqui mais uma vez. Tudo bem, professor? Bom dia. Muito bom dia, é um prazer falar com vocês e com os nossos queridos ouvintes. Prazer é todo nosso. Professor, antes de a gente pensar em possíveis soluções, o que a gente deve pensar em um futuro contrato, eu queria pedir que o senhor nos ajudasse a entender como que foi o caminho para chegarmos até aqui. Porque a Invepar, responsável pela 040, assinou o contrato em 2014, um contrato que seria de 30 anos na teoria para concessão, mas menos de 4 anos depois já falou, opa, tá com problema aqui, a gente quer devolver. Até a gente chegar agora a este fim aí do contrato com essa possível entrega da concessão. Por que a gente teve tanto problema assim com essa empresa que ainda está, né, administrando esse trecho longo aí da 040? Esse é o tipo de concessão que o Brasil deveria aprender a não fazer. Os problemas começaram logo no que a gente chama de modelagem. Quando você define as tarifas de pedágio, define o equilíbrio econômico-financeiro ao longo dos vários anos de concessão e também quando você define os investimentos. Então nós tivemos problemas desde o início na chamada modelagem. Uma estrada, uma rodovia que tem uma quilometragem, aquela quilometragem inicial era de 1.100 quilômetros e depois nós tivemos uma concessão de Petrópolis para o Rio de Janeiro e sobraram 938 quilômetros, que é uma concessão imensa para que você dê somente uma empresa. É um caso raro. Em geral, nós temos vários trechos. Você tem uma divisão de trechos e aí você pode ter investimento, tarifa de pedágio melhor e evitar desequilíbrios econômicos financeiros. O que eu quero dizer é que essa concessão, ela apresentou problemas estruturais desde o início. Ô professor, bom dia, quem fala é Murilo. Então, assim, o governo pretende lançar uma nova concessão para essa rodovia e também para outras, como a BR-381. Mas nesse caso específico da 040, como o senhor falou agora, o senhor é a favor então de fatiar os trechos em mais de uma concessionária? Seria isso? Seria isso, Murilo, sim, porque veja bem, nós temos trechos, eu destaco 3 grandes trechos com características completamente diferentes. Colocar isso tudo numa mesma concessão é um erro gravíssimo, porque você tem a rota que a gente chama de rota Rio-BH, que seria Belo Horizonte até Petrópolis, porque nós já temos uma outra concessão de Petrópolis para o Rio. Mas veja bem, o volume de tráfego é muito maior. Nós conhecemos as necessidades de duplicação, principalmente quando a gente vai se aproximando nos últimos 150 quilômetros de Belo Horizonte. É uma característica, é um tipo de concessão. Você tem a chamada Rota dos Cristais, que é entre Belo Horizonte e Cristalina, em Goiás, que é mais tranquila. Ela tem uma topografia mais favorável, ela não precisa de tantos investimentos, mas em compensação o volume de tráfego cai bem. E você tem uma terceira, onde o volume de tráfego aumenta, que é de Cristalina até Brasília. Então, eu diria que no mínimo esses 3 trechos deveriam ser considerados em diferentes concessões.
Sim, estamos conversando com o professor Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral. Professora Luciana falando com o senhor. Bom, até essa questão ser resolvida, professor, vamos pensar no seguinte: caso esse prazo se expire, né, o DENIT assume então a responsabilidade ali, né, da rodovia. E como é que fica a situação dos usuários ali? Eles perdem também quaisquer contrapartidas, eu digo, de segurança, de apoio? Como é que fica isso na prática? Luciana, eu vejo que nós estamos nesse momento enfrentando uma situação de extrema gravidade, porque muitos pensam que a questão é só a gente ter menor pedágio, etc., mas Minas Gerais hoje tem 2 rodovias da morte. Veja bem o que nós estamos falando em termos de acidentes com vítimas fatais, né? Você tem a 040 e você tem a 381 na direção de Valadares, né? Então, veja bem, a situação é gravíssima, porque o DENIT, que tem que assumir, se não houver um acordo, ele trabalha com uma dotação orçamentária do ano passado. E vamos imaginar quanto de dinheiro extra, porque isso não estava previsto no Orçamento Geral da União. O que estava previsto seria talvez uma negociação para uma prorrogação, nem que fosse por 6 meses, né, da concessão, mas me parece que nós chegamos num ponto de ruptura, né? Então é gravíssima a situação, porque eu não consigo imaginar de onde que vai sair esse dinheiro para fiscalização, para segurança, né, para as intervenções que têm que ser feitas. Eu acho, Luciana, que esse é o resultado de um país que não entende e não planeja a longo prazo, né? E mais uma vez, o Estado com a maior malha rodoviária do país, né? Um Estado de tão importância como Minas Gerais possui os 2 trechos de maiores mortes no Brasil. Professor, o senhor falou de problemas nesse contrato, né, que foi firmado pelo governo federal da época com a Invepar, muitos problemas e tal. Pensando num novo contrato que o governo, imagino, vai repensar, não é, o que pedir, o que não pedir, o que o senhor acha que seria factível de se demandar a um futuro concessionário? Pergunto isso porque muito se criticou a Via 040 hoje por não investir em obras de duplicação, mas imagino que o contrato talvez não previsse isso, mas a gente sabe que é uma rodovia que alguns trechos precisariam aí sim de uma duplicação, de uma melhora ali na infraestrutura. O que dá para a gente pensar em coisas factíveis de serem pedidas aí para um futuro novo concessionário? A primeira questão é um entendimento de que a tarifa de pedágio ela é diretamente proporcional à quantidade de investimentos. Então, quanto maior a necessidade de investimento, a tarifa de pedágio tem que acompanhar. O que aconteceu lá atrás, em 2014? Existia um incentivo à chamada baixa tarifa de pedágio. Então, quem apresentasse a menor tarifa levava, né? Então, independentemente, independente das intervenções. Então, você vê que no final nós temos um trecho que, se considerarmos de Brasília até Petrópolis ou até o Rio de Janeiro, nós teríamos que duplicar cerca de 500 quilômetros. Era 50% de todo o trecho a ser duplicado. Isso estava lá, no papel, né? E nós tivemos a duplicação de nem 80 quilômetros, 70 e poucos quilômetros. Então, qual é o aprendizado? Nós temos de entender que, a não ser que haja subsídio do governo, uma concessão rodoviária, ela precisa ter equilíbrio entre o valor do pedágio e o que nós vamos pedir que seja investido. Então, o cidadão, o usuário, todos nós devemos ter a consciência de que pedágio barato pode ser
dependendo do volume de investimentos, um tiro no pé, tá? Então, é melhor um pedágio maior, mas com garantia de investimentos, do que um pedágio menor e investimento nenhum. Bom, assunto que a gente segue acompanhando e sempre contando com a ajuda de especialistas com a qualidade do professor Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral. Professor, muito obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade. Até uma próxima. De nada, é sempre um prazer e vamos torcer para tudo dar certo, né? Vamos, precisamos torcer. Obrigado, bom dia.